povo, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu tô aqui sentada no quarto do meu filho porque o tema vai ser maternidade e eu quis ficar aqui sentada, aconchegada com vocês pra conversar sobre um assunto que eu acho muito interessante e que eu gostaria de assistir um vídeo sobre, que é como é ser uma mãe jovem. Se você tá grávida, se você planeja ter um filho jovem, se você não planeja ter um filho jovem, se você tá em dúvida sobre alguma coisa, ou se você só se interessa pelo assunto, esse vídeo é pra você e aqui eu vou contar a minha experiência com base na minha realidade e vou tentar falar os pontos positivos e negativos de ter filhos jovem. Eu tenho um filho, no momento ele tem 2 anos, tá na escola agora, então eu tô podendo gravar aqui esse vídeo. E eu engravidei quando eu tinha 20 anos e pari aos 21. Você pode estar falando, 20 anos nem é tão jovem assim. Mas eu me considero jovem pra ter filhos, principalmente quando eu olho o meu grupo de amigos, a minha bolha, né, a bolha de pessoas com quem eu convivo, em que os planos e os objetivos não é de construir uma família agora, e sim mais pra frente. Normalmente a galera nessa idade, né, hoje em dia, tá mais focada em outras coisas, em construir carreira, em conquistar coisas, em se divertir, em viver a vida, em curtir a juventude. Se eu tenho 4 amigas que são mães, é muito, sabe? Eu conheço pouca gente da minha idade, assim, que tenha filhos. E algumas pessoas eu conheci depois da maternidade, por causa desse link, não porque eram amigas minhas há anos que engravidaram também. Então, por causa disso, né, por causa do meu núcleo de pessoas e por causa da realidade que eu vejo por aí, eu acho que aos 20 anos ter filhos é sim ser jovem. Muita gente olha pra minha cara e pensa que eu tenho 16, que eu tenho 17 e tal, mas não, gente. Hoje em dia, que meu filho tem 2 anos, eu já tenho 23 anos. Vou fazer 24 esse ano. Quando eu engravidei, eu não planejava, então a minha gravidez não foi planejada. Eu tava com meu namorado fazia pouco tempo, ainda bem, graças a Deus que eu engravidei de um namorado que eu amava, que me amava também, que era uma pessoa boa, porque assim, foi bem rápido, né, engravidar em 3 meses de namoro é uma coisa bem rápida, apesar que eu já conheci ele desde 2015, a gente engravidou em 2019, ou foi 2020, então assim, foi esse negócio assim meio rápido, né. Na época eu ainda tava fazendo faculdade, eu fazia faculdade de cinema e audiovisual, hoje em dia eu sou formada, me formei. Aí nesse processo do meu filho com 1 ano e meio, não foi nada fácil, já quero adiantar. E eu realmente não tinha planejamento disso, eu tinha outros planos, outros sonhos. Eu queria fazer mochilão, eu queria viajar pelo mundo, curtir a vida sem nenhuma preocupação, sem nenhuma responsabilidade, apenas com o intuito de amanhã eu quero estar viva. Esse era o meu objetivo maior, esse era o meu maior sonho e eu vivia em prol disso. Eu já tava começando a me organizar, a planejar muito, só via vídeo disso, tava assim, era meu negócio, entendeu? Eu queria terminar a faculdade e viajar pelo mundo. E aí, menino, naquela surpresa que nem é tão surpresa assim, engravidei, né? E a minha vida mudou de ponta cabeça, tudo mudou, né? Obviamente. Foram momentos muito difíceis no começo, foi difícil pra falar pras outras pessoas, pra falar pra minha família, foi difícil pra entender que a minha vida ia mudar muito, que ia ser muita responsabilidade e que eu ia ter diversos obstáculos pelo caminho, justamente pelo fato de que eu estava jovem, que eu estava começando ali a me organizar pra vida, começando a entender quem eu era, tudo isso ficou assim um emaranhado na minha cabeça, eu comecei a ficar meio desesperada, eu fiquei uma semana chorando, sério, fiquei uma semana chorando pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou ter dinheiro pra sustentar essa criança, será que eu tenho condições emocionais de educar uma pessoa, de ensinar uma pessoa a ser uma pessoa? Tudo isso se passava na minha cabeça e todas essas são questões que às vezes eu carrego até hoje e que eu imagino que se você é uma mãe jovem também passou por isso. Depois de um tempo, né, eu fui me adaptando à ideia e fui procurando opções para poder facilitar a minha vida. O que eu ia fazer, como que eu ia construir uma carreira tão rápido a ponto de ter uma renda para manter eu e outra pessoa, né? E graças a Deus, como eu disse, eu encontrei uma pessoa e tive um filho com uma pessoa que é realmente um pai de verdade, um bom namorado, um bom companheiro, uma pessoa que realmente se importa com o meu filho e que busca essas soluções junto comigo. Então, além da rede de apoio que eu tenho da minha família, dos meus amigos, da família do meu namorado, a gente também tem um ao outro que facilita muito o processo que, por si só, já é muito difícil. E aí, gente, também tem um negócio de que eu engravidei na pandemia. Então, o negócio tava uma maluquice, entendeu? Você não tinha certeza de nada que ia acontecer, eu não tinha certeza de nada que ia acontecer. Então, esse momento pra mim foi uma grande loucura, o momento da gravidez. Porque eu não tinha certeza de como que ia ser a minha vida dali pra frente e também não tinha certeza de como ia ser o mundo dali pra frente. Eram momentos de grandes incertezas, né? Eram momentos difíceis pra todo mundo. E eu passei por esse momento de transição muito grande, de transformação na minha vida, em um momento muito complicado, que foi um momento de pandemia, que foi um momento de ficar presa dentro de casa, de não ver perspectiva de futuro. Então isso tudo foi muito difícil, eu tive que arrumar outra carreira, onde eu conseguia trabalhar dentro de casa, o cinema acabou ficando meio de lado, minha faculdade teve que parar por um tempo por causa da pandemia e tudo mais, gente, muita coisa, assim, foi uma mudança
gigantesca, vocês não têm noção. E desde a gravidez, eu já tive que lidar com alguns dos problemas que iriam me cercar pelo fato de eu ser uma mãe jovem. E pra mim o principal problema de ser uma mãe jovem, a principal dificuldade de ser uma mãe jovem é a questão de você não ter tanta certeza financeira, de você não ter um lugar tão seguro, né? Você tá ali construindo, porque aos 20 anos, assim, nesse período, a gente tá mesmo na questão de construir o que a gente quer, né? Pra nossa vida, descobrir o que a gente quer, descobrir quem nós somos. Então, ter uma responsabilidade tão grande nesse momento é difícil, porque você não tem opção, você tem que dar um jeito. E foi o que eu tive que fazer, eu e meu namorado, a gente teve que dar um jeito. Meu namorado é 1 ano mais novo que eu, então ele ainda foi um pai mais jovem do que eu sou uma mãe jovem. Mas enfim, a grande questão pra gente, a maior dificuldade em todos os momentos foi realmente não ter um lugar próprio pra gente morar, não ter uma carreira consolidada. Então a gente tinha diversas dificuldades financeiras mesmo, pra você poder se manter e manter uma criança. É muito caro ter filho, tipo, extremamente caro ter filho. Criança gasta muito, bebê gasta muito, é muita coisa que a gente quer fazer, entendeu? Que a gente quer dar pra criança, e muitas coisas que eles precisam também. Então, além do suporte emocional, você precisa ter muito suporte financeiro, entendeu? E até hoje a gente precisou de muita ajuda financeira da minha família e da família de Bernardo. A gente precisou realmente se balançar com o que tinha, equilibrar na balança. E em muitos momentos, e até hoje, gente, eu não consigo comprar coisas pra mim, comprar coisas que eu quero, fazer coisas que eu quero, porque eu preciso realmente me manter mais estável financeiramente, porque eu tenho uma pessoa dependendo de mim. Então esse é um ponto que eu acho que deve ser ponderado. Se você é uma pessoa jovem e quer ter um filho, pensa bem se você tem estabilidade financeira, se você tem condições de criar uma criança. Não é só fralda, não é só leite, é muita coisa. E isso já é muito caro. Fralda e leite já é um negócio, um negocinho caro demais. Então tudo isso se passou na minha vida até o momento que eu finalmente consegui me mudar pra minha casa própria e consegui uma estabilidade financeira maior pra poder realmente viver minha vida inteiramente de acordo com o dinheiro que eu e meu namorado ganhamos. Então a gente conseguiu aí se organizar, mas demorou 2 anos pra gente conseguir. Até lá a gente precisou de muita ajuda e precisou inclusive deixar de mão um pouco da nossa privacidade e morar com outras pessoas. Então assim, a nossa família foi formada ali no início junto com outras pessoas convivendo, o que também não é fácil, porque convivência nunca é fácil pra ninguém, né, gente? A gente teve muita ajuda em vários motivos, em vários momentos, temos ajuda até hoje, de criação, de educação de criança, ajuda de, sabe, gente? Essa questão mesmo de ter alguém pra te ajudar, pra te socorrer, a gente sempre teve isso. Eu agradeço muito a minha família, meus amigos e a família de Bernardo por isso. Mas também não é fácil você não ter sua privacidade, você não ter, talvez, tanta independência. Todo mundo quer ser independente. Então essa era uma coisa que sempre abalava muito a gente, deixava a gente muito triste quando a gente não conseguia ter essa independência logo. E agora que a gente conseguiu, obviamente é muito mais fácil porque a gente fica mais tranquilo, né? Mas não foi fácil até chegar aí, e até hoje não é fácil, assim. É um negócio difícil. Dinheiro, gente, é um negócio difícil, todo mundo sabe disso. Eu vou falar mais dos pontos complicados de ser uma mãe jovem, porque eu acho que eu preciso desabafar sobre isso, sabe? Eu acho que esse vídeo também é um lugar pra eu poder desabafar sobre essas questões e também alertar, porque às vezes a gente fica tão ingênuo, a gente não sabe de fato o que é a maternidade até a gente viver, até a gente experimentar. Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem que realmente dar um pulo de maternidade, como eu disse. A gente tem que sair de um lugar e ir pra outro numa rapidez muito grande, que talvez a vida adulta vai te preparar com mais tempo, né? Se você for uma pessoa mais velha, se você tiver 35, se você tiver, sei lá, com certeza você sabe muito mais da vida do que eu, que tenho 20. Então, obviamente, você tem mais instrumentos pra lidar com as coisas, né? Então, às vezes eu tive que aprender e buscar esses instrumentos num tempo muito mais curto do que pessoas mais velhas. Outra coisa que pra mim é um assunto delicado, é um negócio que toca aqui no fundinho do meu coração. Eu acredito que todas as mães têm muito medo, têm muita insegurança, têm muita cobrança, têm muita culpa. A maternidade em si, ela vem com muita culpa, seja ela como for. Em que circunstância ela vier, ela vai vir e vai trazer um pouco de culpa, que às vezes não é nossa, é da sociedade, que sempre culpa a mãe. Mas sendo uma mãe jovem, eu também senti o gostinho de umas culpas um pouco diferentes. A culpa de não ser igual a uma mãe mais velha. E existe muita comparação, as pessoas comparam muito, as pessoas se metem muito na nossa maternidade. É um negócio estressante e assim, é um negócio difícil de lidar, porque somos mães, entendeu? Como qualquer outra, a gente passa pelas mesmas dificuldades, assim, dificuldades no caso que toda mãe passa, a gente também passa por elas. A gente passou pelo puerpério, a gente passou pelo parto, seja ele como for, a gente passou pelos picos de crescimento, a gente passa pelos terrible two. Eu tô nesse momento, tá, de passar pelo terrible two, vou fazer um vídeo sobre isso se você quer que eu fale sobre os terríveis 2 anos.
comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tô nesse momento. A gente vai passar pela adolescência dos filhos, a gente vai passar por conflitos financeiros, conflitos emocionais, a gente passa por milhões de coisas que todas as mães passam. Então, nós somos mães, entendeu? Eu queria que as pessoas, que a sociedade valorizasse também as mães jovens, entendeu? Porque é muito fácil você olhar pra mãe jovem e pensar, ela não cria não, quem cria é a avó. Você não sabe, entendeu? Você não sabe. E mães jovens precisam sim de rede de apoio, porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que construir uma carreira enquanto a gente tá com o filho, enquanto a gente aprende sobre nós mesmos, enquanto a gente aprende sobre o mundo, enquanto a gente conquista as coisas. É muita coisa pra se fazer ao mesmo tempo. E tá, ter filhos pode ter sido uma escolha nossa, ou pode não ser, ser nossa responsabilidade. Mas isso não tira o fato de que a gente também tem direito de ser respeitadas nas nossas dificuldades, sabe? E eu acho que essa é uma coisa que me abala muito, quando alguma mãe mais velha meio que trata com desprezo a minha maternidade, como se eu fosse menos mãe que ela, porque eu sou uma mãe mais jovem, entendeu? Quando acontece isso, eu me sinto muito mal. E isso me fez até me sentir um pouco desconfortável perto de mulheres mais velhas. Existem vários momentos em que eu vejo mães mais velhas do que eu conversando sobre maternidade, e existiu várias vezes em que eu fui falar alguma experiência da minha maternidade e eu não fui ouvida, não fui escutada. E foi muito ruim pra mim, e hoje em dia eu não me sinto confortável pra conversar com pessoas assim. Eu não me sinto tão confortável pra conversar com mães mais velhas que eu. Eu tenho uma insegurança que eu preciso lidar, que eu estou lidando na terapia, porque eu me sinto atacada ou deslegitimizada. Essa frase existe? Sei lá, acho que existe. Não é todas as mães mais velhas que fazem isso, não é todos os ambientes que existem mães mais velhas que fazem isso, não é. Mas é só uma questão que pra mim em alguns momentos se tornou um pequeno obstáculo, assim, pra me abrir, entendeu? Então, as minhas amigas mães normalmente são mulheres da minha idade, que passam por esses mesmos conflitos. E eu acho que é normal a gente se identificar e se abrir com pessoas que sejam parecidas com a gente. Ontem a câmera descarregou e já tava escurecendo, então eu não consegui gravar mais. Então eu voltei aqui hoje pra terminar esse vídeo e falar sobre mais algumas coisas que eu preciso dizer. Ontem eu falava sobre a questão de como eu me sentia insegura perto de mães mais velhas. E assim, eu sei que elas não têm culpa, existe realmente uma diferença de maturidade, de vivências, de experiências. Mas o grande problema pra mim sempre foi realmente ser vista como inferior, ou ser silenciada pelo fato de ser uma mãe jovem. Então essa que era a questão pra mim, não é em relação a nada mais. Outro ponto complicado em ser uma mãe jovem, até agora eu só falei coisa difícil, mas eu juro que vai vir a parte boa, é que a gente tem que abdicar de muitos dos nossos sonhos. Como eu falei pra vocês, eu tinha um sonho de fazer algumas coisas, eu tinha objetivos enfim, de fazer outras coisas com a minha vida, e eu tive que deixar esses sonhos pra depois. Eu tive que dar um pause neles, dar um stop. Não tô dizendo que todos os seus sonhos vai ser assim, porque você virou mãe, você vai ter que se desfazer de todos os seus sonhos, de toda a sua individualidade. Em nenhum momento eu quero que você pense isso, porque na verdade não. A gente precisa ser individual além da mãe que a gente é. Mas existem alguns planos, alguns objetivos, algumas metas, alguns sonhos em si mesmo, que não funcionam tão bem para a realidade de uma mãe. Ou que se funcionarem pode ser muito complicado de acontecer. Que é o meu caso, né? Tipo, o meu sonho de fazer um mochilão seria possível fazer com um filho. Mas ia ser muito mais difícil. E também ia ser diferente do que eu imagino que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer e de viajar ao mundo sozinha mesmo, comigo mesma, e lidando com as minhas questões, conhecendo pessoas novas, culturas novas, é sobre outra coisa. Eu não queria uma viagem de família, entendeu? E não quer dizer que essa opção também não seja boa pra mim. Pode ser que algum dia, sei lá, eu alugue um motorhome e saia com minha família viajando pelo mundo. Mas o meu objetivo de viajar sozinha, colocar uma mochila nas costas e ir conhecer o mundo, isso eu ainda quero fazer sozinha e eu vou ter que esperar um pouco pra fazer. Eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que a gente conseguisse conciliar todos os nossos objetivos, os nossos sonhos com a maternidade. Mas se eu falar pra vocês que isso é de todo possível, eu vou estar mentindo, e eu não gosto de mentira. Eu não gosto de falsidade, eu gosto de ser honesta. E eu acho que a maternidade tem que ser honesta, crua, do jeito que ela é. E pode ser um sonho como o meu, que é um sonho mais de liberdade, um sonho mais de fazer coisas e tal. E pode também ser um sonho de carreira, que às vezes pode ficar complicado pra você fazer, cumprir naquele momento. Qualquer objetivo que você tenha, um sonho de construir uma casa, um sonho de fazer tal coisa, porque como eu falei, tem inúmeros motivos que dificultam a maternidade jovem. Sejam eles financeiros, emocionais, de tempo, de tudo, sabe?
Então pode acontecer isso e eu levei um tempo pra me adaptar com essa questão. Foi uma questão de também entender que essa é uma das realidades que eu preciso lidar ao ter me tornado uma mãe jovem. E pra mim tá tudo bem isso hoje em dia, tô tranquila sobre isso. Mas obviamente no começo eu fiquei pensando muito no assunto. E quando eu falo também de abdicar disso, eu falo também de abdicar de fazer algumas coisas que você gosta. Sair com mais facilidade, curtir com mais facilidade. Obviamente você vai ter que ter uma parcela de responsabilidade bem maior do que você tinha antes. E, consequentemente, o seu tempo vai ficar menor também para você fazer outras coisas da sua vida. Então você vai ter que realmente fazer um balanço de cintura para poder se organizar e fazer de tudo. De lazer, trabalho, maternidade, vida pessoal, enfim. Se você me perguntasse hoje o que a maternidade significa, eu diria se tornar milhões de pessoas numa só. E isso, obviamente, pega tempo, pega energia, então às vezes você pode até ter tempo para fazer uma coisa, às vezes você não tem energia, às vezes você tem energia, não tem um tempo, enfim, você vai se organizando até tudo ficar mais fácil. Lembrando que eu estou falando de acordo com a minha realidade agora, que é de uma criança nova, uma criança muito pequenininha, que precisa de atenção o dia inteiro. 2 anos, né, no caso, como eu falei, que meu filho tem 2 anos. Mas conforme a criança for crescendo, as prioridades vão mudando, as coisas vão mudando, então eu tô falando de acordo com o que eu vivencio agora. Mas eu sei que quando o filho vai ficando mais velho, você vai tendo mais liberdade para fazer algumas coisas, você vai conseguindo fazer outras que você não tinha mais tempo, ou energia, ou dinheiro para fazer, sei lá. As coisas vão melhorando com o tempo, ou não, mas normalmente melhoram. E se você tem um suporte, se você tem uma rede de apoio como eu, você também pode fazer muitas outras coisas que às vezes mães solo, mães solteiras, mães que não têm rede de apoio não conseguem. Então todos esses pontos também tem que ser levados em consideração, né? Mas chega de falar de coisa difícil, agora eu quero falar da parte boa, porque sim, também tem partes boas em ser uma mãe jovem. Uma das partes que eu acho mais legais é saber que quando meu filho tiver 10 anos, eu vou ter 30. Quando ele tiver 20, eu vou ter 40. Então, quando eu tiver 40 anos, meu filho já vai estar adulto, provavelmente já vai estar dono do próprio nariz, que é o que eu quero ensinar ele, né? A ser uma pessoa funcional e uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que sabe viver a vida. Então, quando eu tiver 40 e meu filho tiver 20... eu vou estar viajando, entendeu? Meu negócio, gente, eu falo até pros meus amigos, que o meu objetivo é ter todos os outros filhos que eu quero ter, porque eu quero ter mais 2 filhos, não sei se vai ser possível, não sei como é que vai ser, a vida que se encarregue disso, mas o meu objetivo é ter mais 2 filhos. Se for pra eu ter mais esses 2 filhos, eu quero ter eles antes dos 30, porque aos 50, meu filho, eu só quero dormir e viajar. Não quero mais saber de bagunça, não quero mais saber de correr atrás de criança. Então, esse é um ponto que eu acho muito positivo em ser uma mãe jovem. E eu sempre tive vontade de ser uma mãe jovem, só que eu não queria ser tão jovem assim. Porque eu tive com 20, 21 e eu imaginava ter filho ali nos 26, 27. O fato de eu ser uma mãe jovem é que às vezes eu tenho bastante energia. Eu tenho bastante energia, bastante disposição. O meu corpo ainda tá muito jovem, meu corpo ainda aguenta alguns trancos que uma criança... Entendeu, gente? Dá trabalho físico e mental, você precisa ter a mente descansada, você precisa ter o corpo descansado, você precisa ter muita energia. E com certeza isso é um fator positivo, de poder brincar com muita energia. Eu não tô dizendo que mães mais velhas não podem fazer isso, eu tô dizendo que pra mim, esse ponto eu imagino que seja mais fácil. Então eu consigo realmente fazer isso, tá? Eu gosto muito de brincar com meu filho, tenho muito ânimo em brincar com ele, eu consigo me divertir com ele. Obviamente eu fico muito cansada, mas eu sei que quanto mais o tempo passa, mais a coluna fica ruim. A minha já tá bagaçada, então eu nem imagino como minha coluna vai estar aos 50, aos 60. Então assim, não quero estar correndo atrás de criança e nem quero estar lidando com adolescente no auge dos meus 50 anos. Entendeu? Nos meus 50 anos, eu me imagino uma mulher fina, maravilhosa, cheia de cultura, super interessante, que tá tranquila e de boa com seus problemas. Não quero estar tendo que lidar com adolescente, entendeu? Não quero. Eu já quero que meus filhos já estejam grandes, tudo sabido, tudo tranquilo. Tudo ensinado, já quero estar tendo neto com 50. E esse é outro ponto que eu acho positivo. Porque assim, obviamente a vida é uma grande surpresa. Mas assim, a lei natural da vida acontece de certa forma. Então, ao ter um filho mais jovem, a probabilidade de eu viver mais tempo com ele, de eu estar presente na vida dele por mais tempo, é maior. Então assim, claro, várias coisas podem acontecer, Deus me livre. Mas existe a maior possibilidade de que eu acompanhe várias fases da vida do meu filho, que eu acompanhe a vida dele adulta, que eu chegue até a acompanhar a vida idosa dele, a terceira idade do meu filho. E eu acho isso de um privilégio muito grande, porque imagina, você conseguir estar presente na vida do seu filho por tanto tempo, ser esse apoio pro seu filho por tanto tempo, sabe? Meus pais são pais jovens, principalmente a minha mãe. Eu acho que ela teve filho com 18, 19, ela teve meu irmão com 18, 19, meu irmão mais velho no caso. Eles têm, se Deus quiser, muito tempo na frente ainda comigo, estão acompanhando aí com muito pique, com muita energia, a infância de Ravi, o neto deles. Então tudo isso eu quero viver também, eu quero acompanhar meus netos, se eu tiver netos, né, se meus filhos quiserem ter filhos.
eu vou poder acompanhar a infância deles, eu vou poder acompanhar a adolescência, eu vou poder, se Deus quiser, acompanhar a vida adulta, como os meus avós também me acompanharam, alguns, né? Alguns, infelizmente, eu perdi, mas alguns conseguiram ficar comigo por bastante tempo. Hoje eu só tenho uma vozinha, todos os outros meus avós morreram, dores muito grandes no meu coração, e a minha vozinha tá aqui comigo acompanhando a minha vida, tem bisneto, entendeu? O bisneto brinca com ela, então isso tudo é muito bom. Essa é uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas assim, é um privilégio que vem. Ele vem junto e eu acho bom também ressaltar ele aqui, mas não é assim, não deve ser tido como base pra você ter um filho. Eu não acho que esse deve ser o motivo pra você falar que quer ter um filho por causa desse motivo, porque é bom por causa disso. Mas ter um filho é um grande incentivo pra conquistar coisas, pra realizações, pra buscar evoluir, pra buscar crescer. Com certeza a minha mente hoje sendo mãe é completamente diferente da minha mente quando eu não tinha Ravi. E hoje eu sou muito mais feliz com ele por vários outros motivos além desse. Mas isso é um grande ponto, assim, às vezes eu tiro força de não sei onde, eu não sei de onde vem a minha força, assim, é uma força que vem, sabe? Eu não gosto também muito de colocar esse peso em cima de uma criança, tipo, você salvou a minha vida, você, por causa de você, eu tenho muito mais força, eu conquisto muito mais coisas. Eu não acho que esse peso tem que estar na cabeça de uma criança, tem que estar todo numa criança. Não é que toda a minha força de vontade, todos os meus objetivos e as minhas conquistas vêm dele. Mas ele é um incentivo pra mim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever aqui. Eu falo sobre outras coisas além da maternidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.